Alô, amigos, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, pelo seu prestígio aqui no nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso entrevistado de hoje tem uma longa bagagem, uma longa história, uma longa folha de serviços prestados principalmente ao setor portuário santista. O porto que continua sendo fundamental para a economia da cidade, para a economia da região e principalmente para a economia do país. Nosso convidado de hoje é da casa, diretor da nossa Associação Comercial de Santos, diretor titular do CIESP e presidente da ABTTC. Além de tudo, a amizade de tanto tempo e a convivência me permitem, corintiano, Martin Alexandre Aro. Tudo bem, Martin? Bom dia, Márcio. Bom dia aos amigos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e vamos conversar sobre o Porto e verificar o que pode ser melhorado, o que pode ser avançado, modestamente falando. Olha, Corinthians ele não quer falar, porque está em uma fase, mas deixa eu falar. O programa não é de futebol, o programa principalmente tem um conteúdo de desenvolvimento e de abordagem aos grandes problemas, às grandes questões da nossa região. Eu vou começar pelo Porto de Santos, até pela sua experiência, pela sua vivência. Tivemos recentemente o nosso Santos Export, que você participou também como diretor, repito, da Associação Comercial de Santos. E, de repente, o secretário nacional de Portos acionou com a possibilidade de regionalização do porto. Está presente o atual governador, Márcio França, e na hora disse, eu vou fazer o ofício amanhã. E há muito se fala, Martim, na estadualização, na municipalização, agora o termo é regionalização. Fala-se, lógico que o modelo vai ter que ser definido e discutido. Talvez um modelo Estado e os 3 municípios, mas de uma forma conceitual. A regionalização é uma saída para o Porto de Santos? Márcio, a regionalização, ela vem sendo estudada já desde a década de 90, né? Desde a lei dos portos, praticamente, não no início, mas ao final da década de 90. 8.630? A 8.630, porque eu considero a lei 8.630 a principal incentivadora da modernização dos portos brasileiros. E oficialmente era denominada a Lei de Modernização dos Portos. A lei de Modernização dos Portos. A 12.815, que veio agora em 2013, ela é contestada até hoje como se ela fosse realmente necessária ou não. E me permita uma parte, eu tive uma informação, você com certeza deve saber melhor que eu até, que já tem propostas de mudança na 12.815, mas não vamos perder o foco, depois a gente vai na 12.815, okay. Mas da regionalização. É saída, qual é o modelo que você imagina? Eu acho que a tendência no mundo moderno é realmente trazer cada vez mais a iniciativa privada para a administração. Já está na operação, mas falta ainda a administração. Não sou totalmente contrário à necessidade de que o Poder Executivo, né, continue sendo um administrador do porto. Quando você fala executivo, Brasília? Brasília ou qualquer outro governo. Porém, a regionalização ela seria muito importante, porque a maioria dos portos do mundo inteiro, elas têm as prefeituras, as administrações locais é que decidem sobre as necessidades e as melhorias, o desenvolvimento do porto. No nosso caso, nós teríamos 3 municípios principais. Santos, Guarujá e Cubatão. Santos, Guarujá e Cubatão, que levam a economia do porto e que fazem com que todos os habitantes da região, todos são, a maioria da parte dessas 3 cidades, e então seria necessário realmente que fosse estadualizado. Onde você fala, me permita interrompê-lo, Martim, estadualizado seria o Estado ter o controle total ou o Estado e 3 municípios? Não. Como, por exemplo, numa conversa informal, o Márcio França até admitiu. Bom, a nossa experiência política, né, embora nunca tenha sido um político, mas nós acompanhamos a política. Eu não acredito que 3 prefeitos, por mais vontade política e bem intencionados que sejam, conseguiriam atender às necessidades. Por isso eu acho que uma única cabeça dirigente, que seria o Estado de São Paulo, através de uma secretaria, fizesse esse gerenciamento. Eu não estou com isso desmerecendo
a administração federal do Porto de Santos. O que eu critico, e aí eu volto um pouquinho para a Lei 12.815... Isso, por favor, Martin. É a centralização, de novo, das decisões sobre o porto ficarem em Brasília. Isso já tinha sido abandonado na Lei 8.630. As autoridades portuárias, no caso a nossa, a CODESP, tinham uma autonomia muito importante para fazer o seu desenvolvimento do porto, e a Lei 12.815 retirou isso. E então essa centralização, de novo, em Brasília, até agora não se mostrou muito eficiente, embora a atual gestão da CODESP tenha feito alguns avanços importantes, no caso da dragagem. Concordo plenamente. O conceito novo do pé de piloto, a hidrovia que está praticamente pronta para funcionar, ainda é muito incipiente. Então, eu só acho isso. A estadualização do Porto de Santos seria um benefício, porque traria para a região as decisões. Martin, você está indo ao encontro de que pensa a grande maioria, sem dúvida alguma, pelo seu bom senso e principalmente pela experiência. Mas há aquela famosa, nada contra os políticos, mas a famosa preocupação envolvendo a politização no processo de indicação dos dirigentes da CODESP. E aí surgiu uma ideia durante o Santos Export, uma conversa assim bem informal. Como impedir isso? Ou seja, colocar técnicos profissionais para dirigir a empresa. E aí foi até o Sérgio Aquino que deu a ideia. Porque, olha, o Estado tem o controle, ou o Estado e os municípios, eles indicam os nomes e o Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, aprova ou não. Obviamente, restabelecendo o caráter deliberativo do Conselho de Autoridade Portuária. Porque lá no CAP, você faz parte do CAP, está toda a representatividade do Porto. O que você acha dessa ideia? Olha, ideia agora macro. O Estado e o município indicam os seus dirigentes e o CAP aprova ou não e o CONSAD homologa. Você tocou num assunto que também faz parte da Lei 12.815, um dos pontos negativos da lei. O CAP, né, que, para quem não conhece, é o Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos, ele reúne todos os agentes, reúne o poder público, o CODESP, as prefeituras, os usuários, os operadores portuários, os trabalhadores. Então, todos os entes, os que interagem no Porto de Santos, estão presentes no CAP. E o CAP, até a Lei 12.815, ele era de caráter deliberativo. Perfeito. Com a cassação, né, com 2 S, com a cassação dos poderes do CAP, ele ficou apenas opinativo. Agora, continua, na minha opinião, isso contra... Eu fui muitas vezes voz única nesse aspecto, ao lado de outros, evidentemente, mas eram poucos os que ainda davam importância ao CAP depois que ele foi transformado em apenas consultivo. Eu continuo achando que é o melhor lugar, melhor foro para se debater, para se discutir os assuntos do Porto de Santos e dos outros portos, evidentemente, mas você tem total razão. O CAP deveria voltar a ser deliberativo para, junto com a administração da CODESP, seja ela estadual, seja ela federal, mas nós estamos falando no caso que ela seria estadualizada, para que o CAP, então, possa agir de fato. Aliás, esse é um foro espetacular realmente, e vocês viram de uma forma clara, o Martin demonstrou qual é o contexto que envolve o CAP, todos os setores representados. É uma ideia, sem dúvida alguma, entendo como uma ideia muito positiva, resta saber se vai vingar ou não, mas passaria no primeiro momento a indicação pelo CAP, se o CAP aprovasse, depois seria homologado ou não pelo CONSAD, que é o Conselho de Administração da CODESP. Martin, nós temos 1 minuto e meio para terminar esse bloco, então, só para complementar esse seu raciocínio, você visitou vários portos do mundo, aliás, tivemos o prazer de viajar juntos várias vezes, dentro do contexto do Santos Export. Esse é o modelo mundial, né?
Exatamente. Nós não gostamos, né, de dizer o que é bom para os outros é bom para nós, mas é evidente que nós temos muito a aprender ainda. Nós temos muito. O Porto de Santos, eu faço questão de dizer isso, eu sou um defensor incondicional do Porto de Santos, É verdade. porque ele é muito atacado por entidades, ele é muito visado às vezes como um porto caro, e não é verdade. O que é cara no Brasil é a logística de trazer a carga para o Porto de Santos. Por exemplo, Até pelo nosso modal, o né? agronegócio, até pelo nosso Modal. sistema que a nossa matriz de transporte é essencialmente rodoviária. Então, é muito caro realmente trazer a soja, o milho de Goiás, de Mato Grosso para o Porto de Santos. Mas a operação portuária, ela não é cara. Ela está nos padrões de preço de qualquer porto do mundo, dos mais avançados inclusive. A produtividade dos terminais no Porto de Santos também é hoje reconhecida como uma das melhores. Tanto que mensalmente o Alex Oliva anuncia novo recorde, Exatamente. Né? E anualmente também, né? Exatamente. Ô Martim, me permita, nós vamos fazer um break e voltamos para o segundo bloco em instantes, agradecendo mais uma vez o patrocínio da Unimed Santos, nossa patrocinadora oficial. Aliás, o Ivan Viana também integra a nossa diretoria, a Unimed, que foi a primeira cooperativa médica do Brasil e que recentemente foi inclusive homenageada pela Câmara de Santos pelos seus 50 anos. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos, porque o Martim corretamente elogiou o Porto, a evolução do Porto, mas nós temos alguns gargalos. Eu quero conversar com ele e ele vai trazer informações quentes sobre a entrada da cidade, a famosa obra da entrada da cidade. Voltaremos em instantes. Olá. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Nosso entrevistado de hoje, Martim Aro, diretor da CS, diretor do CIESC e presidente da ABTTC. Repito, tudo corintiano. Está numa fase ruim, não vamos falar de futebol hoje. E terminamos o primeiro bloco, né, Martim, falando aí dos gargalos, os famosos gargalos. Tem um que realmente me incomoda bastante, mas esse eu já perdi até a esperança, que é aquele conflito rodoferroviário. Aquele lá, quando o trem passa, o porto para. Mas tem um gargalo maior, que é... Maior não, talvez no mesmo nível, que é a entrada da cidade. É um projeto que envolve os governos estadual, municipal e federal. O municipal e estadual está andando, acho que o federal agora também está acelerando, intensificando os trabalhos. Mas você teve uma reunião recente na Secretaria de Assuntos Portuários de Santos sobre a entrada da cidade. Como é que está o contexto dessas obras e o problema em si? Antes de responder essa pergunta, eu não vou te frustrar e vamos falar um pouco de futebol. Eu não estou abordando hoje, evidentemente, porque além do Corinthians estar numa má fase, a gente começou a fazer contas sobre o rebaixamento. Isso é a pior coisa que existe. Então, time grande não cai, escorrega. Então eu me abstenho de falar sobre futebol. Ele é fanático, né? Viu? Isso é fanático, viu? E até porque o Corinthians está muito abastecido de títulos, né? Tanto é que os palmeirenses, quando foram votar na eleição, quando pediram o título, o Palmeiras não tinha título para mostrar na mesa. Mas teve direito a voto. Teve mesmo sem título, tem direito a voto. Brincadeira palmeirense. Martim, entrada da cidade. Então, a entrada da cidade. Essa reunião que você teve agora, recente. Realmente, antes desse nosso programa, eu estive na Secretaria de Portos, a convite do Rezende, do arquiteto Wagner e do Ricardo também, toda a equipe lá da prefeitura, junto com o João Menano da Associação dos Melhoramentos da Lemoa, tentando entender e debater sobre os problemas que estão acontecendo. E esses problemas, eu gostaria até de dedicar um pouco de tempo para isso. Existem, finalmente, depois de muitas gestões e muitas tratativas, estamos assistindo realmente o começo das obras da entrada da cidade de Santos.
Nós tivemos aqui problemas muito graves, você se lembra daquele incêndio Sim. que durou 11 dias, onde o porto praticamente ficou parado porque a única entrada para o porto ficou obstruída. Só para o telespectador, situar o telespectador, mas quando você já vai chegando a Santos, passa aquele monumento do peixe, tem aquele viaduto que sobe, é a única via de acesso, é ali, é aquela área que a gente se refere, não é isso? Em toda essa, desde do Casqueiro até aqui, então as obras. Hoje eu tive a oportunidade de ver a primeira planta, né, dessas obras. Então, você falou muito bem, elas dependem da iniciativa municipal, da iniciativa estadual e da federal. A municipal e a estadual já têm praticamente iniciados os seus projetos. Agora, o que eu gostaria de pedir, e já que eu tenho esse veículo à disposição, agradeço você, Faz parte da diretoria. Nós temos assistido em alguns momentos, justamente porque as obras estão começando, o trânsito da Lemoa, principalmente, ali, ele ficou um pouco prejudicado. Mas ninguém tem responsabilidade. Eu não vou falar a palavra culpa, porque a culpa sempre indica uma coisa ruim. Eu estou falando a responsabilidade... Indica dolo. Indica dolo. A responsabilidade total pelos problemas que estão acontecendo, que com certeza vão acontecer. Não se pode fazer obras que vão durar aproximadamente, segundo a Ecovias, 3 anos. É impossível que não se tenha agravamento em alguns pontos durante algum tempo, durante muito tempo. Em alguns desses pontos nós vamos ter que achar soluções e quem precisa colaborar com essas soluções, e nesse ponto eu me faço aqui, eu chamo para minha sardinha essa brasa, a BTTC, ela tem sempre contribuído com as autoridades e hoje eu tive oportunidade de mais uma vez colocar a BTTC à disposição de todos os que interagem naquela área, para a necessidade de, em vez de criticarmos uns aos outros, porque nós temos o seguinte, os caminhões que descem, eles às vezes costumam descer sem agendamento. Ainda acontece isso. Mas hoje é obrigatório o agendamento, janela, o agendamento para o porto já é obrigatório e nós temos que melhorar esse agendamento para os próprios terminais retroportuários, para evitar que caminhões cheguem e fiquem esperando muito tempo para serem... Porque esse agendamento ainda precisa ser melhorado. Progrediu muito, mas precisa ser melhorado. Então nós temos que ter a colaboração da prefeitura para que não transforme a multa no único instrumento. Que o CET coloque bastante agentes, desde o início da manhã, à noite, se possível 24 horas, para disciplinar o tráfego. Que a Codesp enxergue a Lemoa como uma extensão do porto, mas não juridicamente. Né? Entendi. Porque existe sempre o temor de que, de repente, a Lemoa, que é uma área privada... não está fora do porto organizado? Está fora do porto organizado, então ela não tem que receber... Melhorias? Não, tem que melhoria sim, mas não tem que receber regulação da ANTAC ou de outras coisas. Ela tem que sim receber a regulação que já existe da prefeitura e colaborar com as outras entidades. É nesse sentido que eu acho que prefeitura, Codesp, Ecovias, sim, governo do estado e o governo federal tem que juntos, e a BTTC se dispõe a fazer isso, né, a contribuir para que tenhamos um pouco de paciência que durante esses próximos meses e até 2 anos nós vamos ter melhoramentos sim, mas vamos precisar colaborar com as obras, que não se faz obra sem interferência no viário da cidade. É nesse sentido que a minha reunião hoje eu participei, da qual eu participei, eu tive que fazer esse tipo de intervenção. Porque quando as coisas andam mal, começa-se a procurar sempre culpados. Então, alguns terminais acham que
que são as transportadoras. Algumas transportadoras acham que o terminal não fica aberto 24 horas, né? E eu repito, terminal é empresa privada e ele vai ficar aberto 24 horas se houver programação e trabalho para isso, e demanda. Se não houver demanda, o terminal não vai ficar aberto 24 horas. É preciso que toda a comunidade entenda isso e a gente tem defendido essas ideias o tempo todo. É nesse sentido que eu peço que nós vamos ter que colaborar. Muito bom. Fazer mais um intervalo, o programa flui naturalmente, muito bom. O assunto Porto, o Porto é sempre fascinante. E, aliás, cada vez mais o Porto me fascina. Vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em instantes para o nosso terceiro e último bloco com Martin Aro. Agradecendo mais uma vez o patrocínio da Unimed Santos. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, do nosso ACS na TV, agora na Santa Cecília TV. Repetindo, nosso convidado, amigo Martin Aro, presidente da BTTC e também integrante da diretoria da Associação Comercial de Santos. Martin, nós temos aí um pouco mais de 6 minutos nesse bloco. Eu queria fazer quase que um ping-pong com você. Eu sei que é difícil. Estamos aí em final de governo, consequentemente, nada contra os atuais diretores. Mas se abre a perspectiva de grandes mudanças da Codesp. Que futuro você projeta para a Codesp? O que diz sua bola de cristal? Olha, você falou bem, bola de cristal, né? Tradicionalmente, a Codesp, ela tem sido dirigida a cada período, evidentemente, o governo federal. Nós não vamos desconhecer isso, as indicações, já houve tempo em que as indicações procuraram ser técnicas, mas a gente sabe que mesmo quando técnicas, tem o lado político com peso preponderante nas indicações. Evidentemente, não é o desejável. A gente gostaria que sempre fossem técnicos, mas nós não podemos também esquecer que não dá para ser purista nesse campo. A gente reconhece. O que nós temos que torcer é que quando não for um essencialmente técnico, que pelo menos ele se suporte com técnicos, né, para que possa fazer uma boa gestão. E nesse sentido, eu acho que muita coisa avançou nesse aspecto. Justiça seja feita o trabalho feito pelo Alex Soliba, né? Eu fazendo um belo trabalho na Codesp. Você concorda, Martin? Eu concordo. Tenho conversado com ele participa ativamente do CAP também, Conselho de Autoridade Portuária. E mesmo, eu vou repetir, mesmo sendo o CAP apenas consultivo, ele sempre deu atenção e atendeu aos pedidos que foram feitos através do Conselho. Então, nesse aspecto, eu vejo ele como um dirigente que... E tem um outro lado, né? Ele é técnico, ele reúne as duas partes. Ele, mesmo sendo uma indicação política ou não, ele é um técnico, ele tem muita experiência, ele entende ele foi da ANTAC muitos anos, ele foi do Ministério dos Transportes, eu acredito, eu não tenho total certeza, mas ele não é pelo contrário, ele é um dos maiores conhecedores que já passou aqui pelo Porto de Santos. É a impressão que eu tenho. É quase que eu formei ao longo desses anos, desse período, 2 anos, 1 ano e meio de convivência com ele, principalmente no Conselho de Administração, a impressão que ele me passa. Ele é um técnico, e é um técnico ousado, experiente, me parece extremamente sincero, e que vestiu a camisa do Porto, né? Não, vestiu. E nós só podemos, nesse aspecto, aceitar que, se houver indicação política, que seja uma indicação assim, eficiente, como foi a do presidente Alex. Para encerrar, nós estamos encerrando o nosso programa, Martin, mas acho que essa pergunta, eu falei do futuro da Codesp. E o futuro do Porto de Santos? Saindo as obras da entrada da cidade, quem sabe eliminando em breve ali esse conflito rodo-ferroviário, o que você projeta para o Porto de Santos no futuro? Eu acho que o Porto de Santos vai continuar, durante muitos anos ainda, a ser o principal porto do país, talvez
continuar a ser também da América do Sul, não tenho a menor dúvida. A localização do Porto de Santos na região sudeste é privilegiada, os acessos rodoviários e os investimentos que estão sendo feitos no modal ferroviário também melhoram. O que nós precisamos no país, né, é que a infraestrutura, que agora, essa de acesso que nós comentamos no bloco anterior, é uma necessidade que já vem há décadas, né? Agora está começando. Então, o que nós precisamos é que os investimentos em infraestrutura sejam realmente, por parte do governo ou da iniciativa privada, sejam feitos além do que já foram feitos do terminal para dentro. Essa é a nossa necessidade. Nós ainda carecemos muito. Se você pensar, eu nem faço comparação com outros países, mas nós estamos muitos anos atrasados em matéria de infraestrutura. Sem dúvida, sem dúvida. A grande infraestrutura. As nossas viagens pelo intermédio do Santos Export, a gente observa o quão avançados eles estão, então, por exemplo, e quanto atrasados nós estamos. Por exemplo, se fala muito em que o Brasil abandonou o modal ferroviário, e agora vamos imaginar que a gente daqui para frente comece a privilegiar o modal ferroviário. Se dobrar, hoje é mais ou menos 20% a 25% da movimentação é ferroviária, é por via ferroviária. Se dobrar esse movimento, e você sabe que projetos ferroviários demoram 10 anos, 10, 15 anos, se dobrar, ainda assim nós vamos ter 60% do movimento chegando pelos outros modais, principalmente o rodoviário. Vamos encerrar, mas antes eu quero fazer rigorosamente, um bate-bola, resposta seca. Temos 2 candidatos à presidência da República. Abrimos o programa com o tema regionalização, eu quero encerrar com regionalização. Se der A ou se der B, você acredita que, independentemente de quem seja o futuro presidente, o Porto será regionalizado? Ou seja, os dois, ganhando seja lá quem for, um deles, quem ganhar, vai regionalizar o Porto? Você acredita? Sim ou não? Márcio, se você me fizesse essa pergunta há alguns anos atrás, eu pensaria um pouco mais para responder, mas a experiência, para não dizer idade, né? A experiência permite que a gente emita opiniões. Eu tenho certeza que um dos lados que ganhar a eleição, tradicionalmente, é contra qualquer regionalização, privatização principalmente. Então, eu acredito que a resposta, sem mencionar nomes, porque lógico. Não convém, a resposta está dada. É não. Obrigado, Marte. Conversamos então com Marte Alexandre Aro, repito, diretor da CS, patrocínio mais uma vez da nossa Unimed Santos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade e seja feliz.